Bom, olá alunos, como vocês estão? Muito prazer de ter vocês novamente nas duas aulas que serão apresentadas hoje. Como eu já havia adiantado para vocês na aula passada, é um novo tema, é um novo estudo e já adianto para vocês, já confesso para vocês, é um dos temas que eu mais gosto, né? Porque também é um dos temas que eu abordei no decorrer dos meus estudos, mestrado, doutorado e tudo mais. O tema de hoje, que iniciamos na aula 9 e aula 10, é gravitação, tá certo? Então, esse tema nos acompanhará nessas duas aulas que vamos ter. Eu vou fazer elas, vai ser uma aula um pouquinho mais cheia, tá? Um pouquinho mais completa, um pouquinho com mais tempo. Tá? E na próxima aula ainda continuaremos sobre esse tema e depois terminaremos com talvez uma live, alguma coisa assim. Vamos vendo o que acontece ao decorrer do tempo, tá certo? Bom, aperte aí seus cintos, eu espero que você se divirta e construa o seu conhecimento, sua cultura e seu saber cada vez mais, tá certo? Segue comigo, vamos então. Pois bem, hoje vamos ver alguns tópicos a respeito, certo? O que a gente vai falar? Primeiramente, eu vou fazer uma introdução para vocês a respeito do tema. Depois entramos já em vários tópicos, tá vendo? Hoje a aula está recheada de vários tópicos, são 6, 7, 8, 9, 7 tópicos, né? Que a gente vai abordar ainda do tema de gravitação. Depois, introdução, veremos a lei da gravitação universal. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que é isso, afinal? Veremos gravitação e o princípio da superposição. Lembrando que a física adora ter esses princípios, que seriam aqueles casos especiais do momento ali que acontece, certo? Depois temos gravitação próxima à superfície da Terra, força gravitacional exercida pela Terra sobre uma partícula, gravitação no interior da Terra, energia potencial gravitacional, já que gravitação é nosso tema, por supuesto, of course, ensure que a energia potencial vai ser gravitacional. E depois teremos velocidade de escape. Se você ficou curioso aí, não entendeu nada que a gente vai ver, então continue, pegue seus pergaminhos and let's go. Gemma, ich weiß das, ist ein Moment. Então vamos lá. Bom, olha só que legal, tem até os GIFs ali para te animar. Neste novo tema, introduziremos a lei da gravitação newtoniana. É uma das mais consideráveis, como posso dizer, que Newton trouxe, né? Newton trouxe tantas coisas, principalmente, que eu posso dizer, a matemática, o cálculo por detrás, mas foi através da gravitação que Newton iniciou tudo e trouxe esse conhecimento para uma física que está sendo, desde então, desenvolvida. Tá? Estudaremos a lei da gravitação universal, formulada por Newton, aquele rapaz ali, a constante gravitacional G maiúscula e a sua medida, a aceleração da gravidade, Gzinho, de corpos caindo próximos à Terra, as órbitas dos planetas, a energia potencial gravitacional, a velocidade de escape, a ação gravitacional de uma massa esférica, a massa inicial e a massa gravitacional com o princípio de equivalência. Você está vendo aí que até alguns tópicos aqui a gente já vai abordar, tá certo? Outros tópicos certamente vão ficar para a próxima aula. Então vamos então saber mais a respeito. Introdução. Bom, a alta precisão da mecânica celeste é lendária, não apenas desde Newton, até muito tempos atrás. Essa precisão é legendária, tá certo? Sabe? Chega a ser impressionante. Cálculos usando as leis de Newton do movimento e a lei de Newton da gravitação permitiu predições para movimentos de planetas, satélites e cometas. Certo? Isso que nem estava com o Macintosh aí na sua mesa, muito menos um i10, whatever. Imagina isso. Essas abordagens teóricas concordam muito precisamente com as observações astronômicas. Por exemplo, predições de posições angulares de planetárias concordam com a observação de uma precisão de poucos segundos de arco, mesmo depois de um período de 10 anos. A teoria da gravitação newtoniana provou ser eficiente quando os astrônomos notaram um movimento análogo de Urano. Imagina, gente, eles não tinham todo o equipamento que você tem aí, certo? Muito menos a calculadora científica do seu lado.
certo? Eles previram que esse movimento análogo estaria sendo provocado por uma força gravitacional vindo de uma massa nas vizinhanças daquele planeta. Um novo planeta foi encontrado, Netuno. Olha só que interessante, certo? Bom, vamos continuar aqui nossa introdução. A força gravitacional é uma das 4 forças da natureza. Apesar de permear todo o nosso espaço físico agindo sobre massas, é uma força de muito pouca intensidade quando comparada às forças fraca, forte e eletromagnética. É desprezível nas interações das partículas elementares e não tem qualquer papel nas propriedades das moléculas, dos átomos, dos núcleos atômicos. A atração gravitacional entre corpos de dimensões comuns, por exemplo, entre um automóvel e um edifício, é muito pequena para ser percebida. Entre corpos muito grandes, como estrelas, os planetas, satélites, porém, a gravidade tem uma importância de primeiro plano. A força gravitacional da Terra sobre os corpos que nos rodeiam é a parte fundamental da nossa experiência. É a gravidade que nos mantém sobre o solo e como mantém a Terra e os outros planetas nas suas respectivas órbitas do sistema solar. A força gravitacional tem um papel importante na história das estrelas, no comportamento das galáxias, numa escala muito grande. E é a gravidade que controla a evolução do universo. Bom, se você não sabe quais são essas forças, nossa professora, quais são essas 4 forças da natureza? Eu nunca ouvi falar. Bom, Charry, aqui está para você. As 4 forças da natureza, né? Segundo as teorias modernas da mecânica quântica, as várias forças fundamentais são transmitidas entre partículas reais, podem ser detectadas diretamente, mas cuja existência temporária é permitida pelo princípio físico chamado princípio de incerteza de Heisenberg. Logicamente, a gente não vai falar sobre relatividade no princípio de incerteza de Heisenberg, talvez vocês nem saibam quem são, mas aqui eu deixo para vocês quais são essas 4 forças, afinal, da natureza. São as forças clássicas. Quando você vai definir quais são as forças da natureza, são essas 4 que você já as diz. Na interação nuclear forte, que quer dizer meson e gluons, força eletromagnética, que são os fótons, a interação nuclear fraca, que são os bósons, e na força da gravidade, a gravitação, que são os gravitons, tá certo? Essas são as 4 forças da natureza, são os pilares, beleza? Então vamos lá. Saindo dessa curiosidade ainda, terminando nossa introdução, a força gravitacional decorre de uma das interações fundamentais no universo. Isso é, ela não pode ser explicitada a partir de outras formas de interação de matéria. A manifestação da gravitação se dá da capacidade dos corpos de se atraírem uns aos outros. Quanto maior for a massa de um corpo, tanto maior a força de atração que ele experimenta ou que exerce sobre os outros. Além das massas, a força depende do inverso do quadrado da distância. Todos os objetos dotados de massa sofrem influência da força gravitacional. Isso pode ser observado na Terra, onde a tendência dos objetos, atenção, de caírem resulta nessa atração gravitacional que a Terra exerce sobre eles. E terminando a nossa introdução aqui, atualmente, problemas fundamentais da física continuam a existir. Lógico, por que não? Por exemplo, como explicar a expansão acelerada do universo? O universo está expandido, aí vem aquela parte das matérias escuras, né? Teve o descobrimento de umas décadas atrás do buraco negro. Algumas tentativas estão sendo feitas, agora formulando a gravitação com a teoria mais gerais do que a relatividade geral. O grande objetivo da física é trazer a teoria da relatividade à unificação junto com as partes neutrinianas. Só que, mon ami,
Já digo para vocês, a relatividade é outro universo, é outra matemática, são outros conceitos. Eu recomendo altamente para que vocês vejam o episódio 3 de Cosmos, se você tem aí acesso à plataforma Netflix. Vai lá, assista o terceiro episódio que tem o nome Quando o Conhecimento Venceu o Medo. Ele fala muito de Newton, fala muito dessa parte que eu estou falando com vocês. Também vou deixar na descrição aqui no YouTube, se professora, eu não tenho acesso ao Netflix, você vai poder ver também, eu achei ali numa plataforma Vimeo que você pode assistir, só que ali tá dublado, tá bom? Gente, por favor, complemente seu conhecimento, tá certo? Você não só vai ficar estudando na graduação, conhecimento e a sua busca é constante, beleza? Então assiste lá, nossa, Cosmos é fantástico, mas ainda essa nova edição, né, que eu tô falando pra vocês, que é do Tyson, fantástico, fantástico, tá bom? Então vamos lá, let's go. Vamos começar então já a falar o que é a lei da gravitação universal. Afinal, desde a antiguidade tem havido interesse em desvendar os mistérios do universo em que vivemos, tá? A necessidade de escolher a melhor época para plantio, a colheita dos alimentos, fomentou a observação de astros e estrelas, a fim de desenvar o mistério dos fenômenos ciclos naturais. Não é à toa, não sei se você sabe, o calendário Maia, né? O calendário Maia, ele tem o Sol no centro e cada parte ali ele mostra o período da plantação, tá certo? E isso foi através de observação dos astros, tá? Assim floresceu a astronomia desde a antiguidade. Ao longo do tempo foram se sucedendo teorias para explicar o dia a dia, a noite, as estações do ano e a própria concepção do universo. Com os dados observacionais do astrônomo Copérnico, Galileu, Tycho Brahe, Johannes Kepler, descobriu empiricamente que as trajetórias dos planetas em torno do Sol eram elipse. Não é à toa que Newton disse que ele se apoiou em ombros de gigantes, ou foi Einstein, agora não lembro. Porque eles teve precursores, Copérnico, que foi um frade, Galileu, que eles estavam estudando o universo com esse tipo de curiosidade e foram cada vez mais desenvolvendo essa ideia, tá certo? Foi Newton quem descobriu a força interplanetária que mantém os corpos celestes em suas órbitas, que é a força gravitacional. Não sei se você já parou para pensar como é que nada cai, certo? Logicamente, eu não vou abordar muito sobre isso. Eu acredito no criacionismo, acredito no design inteligente, tem que ter um criador por detrás, mas é tão maravilhoso que ele fez ali tudo num equilíbrio. E esse equilíbrio é a força gravitacional que mantém tudo ali. A lei da gravitação universal formulada por Newton estabelece o que, afinal? Uma partícula atrai uma outra com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A medida da força gravitacional entre duas massas, M1 igual a M e M2 igual a Mzinho, separadas por uma distância RE, e chegamos aqui na equação da força gravitacional, que é F igual G. Esse G é constante universal, seu valor está ali abaixo, 6,67 vezes 10 a menos 11 Nm² por quilo quadrado. G vezes Mzão, a massa de um corpo 1, vezes Mzinho, que é a massa de um corpo 2, dividido pelo raio, que é a distância. Esse R é a distância entre esses dois corpos, tá? Então a força gravitacional atua, você encontra quando você a estuda entre dois corpos, a Terra e a Lua e a Terra, o Sol e a Terra e Marte, tá? Não é só ela sozinha, tá certo? Continuando. Essa figura aqui, que é a interação gravitacional de duas massas, né? A figura mostra a direção da força atrativa de cada partícula, certo? Se é uma força de atração, por suposto, né, que essa força uma atrai para outra, como a gente tem aqui M1,
certo? M1F2 é uma força que vem de 2 está atraindo 1, e no 2 aqui também, né? No M2 é a força de 1 que está atraindo 2, certo? Nessa figura mostra a direção da força atrativa sobre cada partícula. Note que as duas forças são de igual intensidade e direção opostas. Eles formam um par de ação e reação. Onde você já ouviu isso? Terceira lei de Newton. Você tem que saber, entendeu? Você tem que saber disso, né? Quando eu falo um par de ação e reação, é a terceira lei de Newton, certo? Por outro lado, a ação da força é a distância, não requerendo contato. Essa ação da força é devido à distância, não quer um contato entre as partículas. E a atração gravitacional entre as partículas é completamente independente da presença de outras partículas. Tá certo? Por isso que é uma coisa bem específica. Se a Terra atrai a Lua, eu não estou interessado se a Terra está não sei quantos quilômetros de distância de Marte, ou então se depois Vênus tem não sei quantos satélites ali naturais. Não. Tá? Independente da presença de outras partículas, porque você está falando de dois corpos. Então, se o foco ali é Terra e Lua, o foco dessa força gravitacional é Terra e Lua. Tá? Continuando aqui nosso tema. A força gravitacional obedece ao princípio da superposição linear. O que é isso? Isto é a força gravitacional líquida entre dois corpos. Por exemplo, Terra e Lua. É o vetor da soma das forças individuais entre todas as partículas que compõem os corpos. Podemos assim usar de fato para aproximarmos os corpos celestes como partículas pontuais. Que seriam partículas pontuais, as dimensões não nos interessam, né? Porque ali naquela equação nos interessa só o que é a massa. Não fico querendo saber se a Lua tem um raio X, a Terra tem um raio Y. Não, me interessa a massa. A direção aqui, novamente, reforço para vocês a direção da força, é a reta que une o centro dos corpos e o sentido da atração mútua, como aqui a gente tem na figura, tá? As leis de Newton são absolutamente válidas no sistema solar, até em estrelas duplas. Pode-se observar a atração que uma estrela exerce sobre a outra. Eu não sei se você já teve... você já viu, porque tem um amigo que tem um telescópio, né? Aliás, e a gente já observou uma estrela dupla. Nossa, é fantástico. Joga aí no Google, joga aí no YouTube, estrela dupla, observação. É fantástico, e realmente essa força, né, gravitacional de atração ocorre. É muito bonito, gente. Eu sou suspeita a falar. Bom, continuando aqui. Uma curiosidade, né? Não sei se você já observou ali, né? Foi rápido ali, FG, Mzão vezes Mzinho dividido pela distância ao quadrado. Há uma analogia com a lei de Coulomb. Você talvez vai pensar isso, nossa, mas ainda nem vi a lei de Coulomb. Bom, você é um engenheiro elétrico, então acredito que alguma coisa você já deve ter visto já. Você não depende só da física para ver a parte elétrica. Mas há uma analogia muito interessante. Essa analogia aqui a gente vai ver aqui na seguinte situação, né? A força elétrica de Coulomb pode ser de atração, repulsão, né? Não sei se você lembra, nem que seja no ensino médio, a respeito sobre isso, né? A força elétrica, né? Você tem cargas e sinais iguais se repulsam, né? E cargas de sinais diferentes se atraem, correto? Já a força gravitacional de Newton, que a gente está estudando aqui, o nosso tema, é somente de atração. E olha só, eu trouxe ali para vocês verem aqui como são bem parecidas as equações, correto? São também entre dois corpos, a lei de Coulomb, a força eletromagnética, a força elétrica, perdão, é de dois corpos. A força de gravitacional também é de dois corpos. Só que enquanto uma eu trabalho com massa, na outra eu trabalho com cargas elétricas. E uma curiosidade muito forte, a força elétrica é muito mais intensa que a força gravitacional. Por isso não vou me estender muito sobre isso, vai ser só alguns segundos que eu vou falar aqui. Você já deve ter ouvido sobre a inversão dos polos e o que isso vai poder trazer como consequências. Aqui já explica para você por quê, certo? Porque a força elétrica é muito mais intensa que a força gravitacional. Correto? Bom, continuando aqui nosso tema. Vamos então
para o terceiro tópico ali daqueles itens que teríamos hoje. Já vimos a introdução, já vimos a lei da gravitação universal. Agora vamos falar sobre gravitação e o princípio da superposição. Bom, a maioria dos modelos que representam fenômenos físicos são lineares, apesar de que nós sabemos que o universo não é linear. Certo? Mas isso, trabalhar com sistemas não lineares exige tanto um cálculo bem difícil, tá? Tanto é que aí parte não linear, ou você vê em algumas optativas, na tópicos especiais eu até falo um pouco sobre isso, só tá aqui no card, mas que seja tudo agora, é tudo leite com açúcar, você vê tudo linear, certo? Tudo linear. Por exemplo, a interação gravitacional entre três partículas pode ser considerada como a composição da interação aos pares dessas partículas, certo? Você vai pegando aos pares. Tá? Então se eu estou trabalhando com três partículas, logicamente, se trabalhar aos pares. Tá? E isso acontece por causa do princípio da superposição. Por causa desse princípio, essa ciência se presta tão bem à aplicação do reducionismo. É dito que a física é um campo de estudo reducionista, porque costuma-se analisar os fenômenos extremamente sofisticados através da observação de cada uma das partes simples que compõem este fenômeno. A física resumindo aqui esse parágrafo, a física você tem aquele tremendo quebra-cabeça de mais de 5.000 peças, você não fica, não, vamos começar primeiro pela bordinha, ou então pelas peças azuis, tá? Assim que essa é a observação, né? É o chamado reducionismo da física, tá? Continuando, para exemplificar, vamos considerar o sistema composto por três partículas. Aqui a gente tem um sistema composto por três partículas, certo? O vetor da partícula de massa M1, certo? Depois nós temos o vetor de posição da massa M2, que é verdinha, e o vetor de posição da massa M3. É P, né? Tá tudo ali na descrição, R1, R2, P. As distâncias entre as partículas são definidas como aqui a gente tem aqui nessa chave aqui, temos a distância ali, certo? E depois, para desenvolvimento disso, vamos lá. As forças que as partículas de massas M2 e M3 fazem em M1 têm valores que independem da presença mútua, ou seja, se apenas M2 estiver presente, a força que ela exercerá em M1 terá o mesmo valor daquele quando M3 estiver presente. Essas forças têm a seguinte forma, e ali a gente tem desenvolvimento, né? Todo o desenvolvimento do algebrismo aqui que acontece, e as forças de duas partículas fazem M1 será F1 igual a F que 2 faz em 1, mais o F de 3 que faz em 1. Assim, se configura-se também o princípio da superposição. Isso é bem interessante, gente, porque logicamente não vai vir exercício simples só de duas partículas, né? Dois corpos, vão ser de três. É só usar o princípio da superposição, tá? Aí você fala, professora, tem algum momento que nós não trabalharemos assim? Haverá sim, por enquanto, como a física neste momento para vocês são conhecimentos tópicos, né? Porque, como eu disse para vocês, gravitação não é nem o tópico full que eu vi no mestrado, tá? Porque no mestrado eu já entro em mecânica celeste ou mecânica orbital, mas que seja, aqui eu já tenho a iniciação. É como você está sendo alfabetizado sobre a gravitação. Se em algum momento você puxar a sua especialidade ou seu interesse em cima de uma das outras cadeiras, você já vai estar alfabetizado ali sobre isso. Tá certo? Tem momentos que você usa ali não o princípio da superposição, que considera a parte não linear. Tem, isso já envolve outros ramos que nós não vamos falar sobre isso agora, tá? Continuando. Bom, passado aquele tópico ali do princípio da superposição, vamos então ao outro tópico, gravitação próxima à superfície da Terra. A intensidade da força gravitacional da Terra sobre uma partícula de massa m, localizada fora da Terra, a uma distância r do centro da Terra, ali a gente tem a nossa força gravitacional, Fgzão, mzão vezes mzinho dividido por r ao quadrado, esse r é a distância.
pela segunda lei de Newton, em módulo, que nós sabemos que a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, tá? Por favor, não vem me dizer que você nunca viu isso, tá? Colocando a aceleração ali em evidência, né? A gente vai ter ali. Lembrando que a G difere de G, certo? Porque a Terra não é uniforme, não é uma esfera perfeita. A Terra está girando. Então, essa aceleração ali não é a gravidade em si, é uma aceleração da gravidade na Terra, um pouquinho diferente ali, tá? Continuando aqui, a gente tem a gravitação próxima à superfície da Terra, variação de AG com altitude, tá? Numa altitude zero, que seria na superfície média da Terra, no zero, ali na linha do Equador, a aceleração tem esse valor, correto? Né? Agora, já uma altitude um pouquinho maior, tá? 8,8 quilômetros, já muda essa aceleração. Monte Everest. Agora, um balão tripulado. Depois a gente tem aqui numa órbita do ônibus espacial. E depois uma altitude bem longe, que são satélites de comunicação, que são os que estão geoestacionários, né? Eles estão no GEO. Quando eu entrar na próxima aula sobre órbitas, eu vou falar até para vocês o LEO, o GEO e o HEL. Tá? Algumas curiosidades a respeito. Mas ali você vê que essa aceleração é um pouco diferente, tá? O número ali é diferente. Bom, por que isso, né? Isso tem a ver ali quando a gente calcula aqui, né, com a massa, com essa constante gravitacional. Continuando a respeito, a influência da rotação da Terra que faz a G ser diferente de G. Aqui a gente tem todo o desenvolvimento. Por que acontece essa diferença? Porque essa G é diferente que esse G que a gente está acostumado da gravidade. E aqui a gente tem toda a expressão, né, leva até em consideração aqui a velocidade aqui, né, angular, né, o W, isso é um pouco que a gente viu nas aulas passadas, certo? Que é a aceleração centrípeta, certo? A aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R, correto? Que aqui a gente tem o W, a velocidade angular, vezes o raio dividido por R, que vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tá? E aqui a gente tem a soma abaixo como que a gente tira aqui, como a gravidade é diferente aqui, né? A gravidade, como de fato é esse cálculo, correto? E como chegou ao 9,8. Tá? A gravitação próxima à superfície da Terra vai ter totalmente aqui, vai ser influenciada a distância em que essa partícula estiver do raio ali da Terra, certo? Por isso a gente tem essa expressão aqui. Correto? Isso você deve perguntar, para que isso afinal tão importante? Bom, aqui é um momento off que eu vou falar um pouco sobre lançamentos de artefatos espaciais. Por isso que, principalmente, o Brasil possui lá na base de Alcântara é o melhor centro para lançamento. Não estou falando na sua tecnologia que o Brasil tem em cima da tecnologia, estou falando da posição que ele está lá. Ele está na linha do Equador, ele não tem nenhuma interferência de alguma altitude, tá certo? E o que mais pesa num lançamento de qualquer artefato espacial é o seu peso. Tanto é que esse lindo ônibus espacial Discovery, eu acredito que foi um dos últimos ônibus espaciais no ano 90, que pararam seu lançamento, acho que foi em 2000 e pouco. Teve o Discovery, teve o Endeavour, teve outras que agora se me foi lá, mas não houve mais, porque o que mais pesa no lançamento de qualquer artefato espacial é o seu peso, tá? E também, quanto mais pesado, mais combustível você vai precisar, mais propulsão para lançar. E se você está num ponto localizado super estratégico, que é o centro de Alcântara do Brasil, o seu gasto é menor. Tá? Logicamente que com isso veio também desenvolvimento de nanosatélites, né? Que também, se você tiver interesse, posso recomendar para você. Tem até concurso no INPE para todas as faixas de estudo. É bem legal, eles te dão um kit para você criar, tá bom? Mas é por isso que o centro de Alcântara é tão visado.
tá certo? Eu não vou entrar sobre isso para não ser bloqueada aqui, mas no acidente que teve lá, eu estava até na graduação, 2000 e pouco, que teve a explosão, muitos dizem, infelizmente, foi um pouco de sabotagem, mas eu não vou falar sobre isso a respeito. Eu acredito que agora com essas novas parcerias vamos realmente ir para frente, tá bom? Mas aí eu te digo a importância da onde está localizado. Os outros centros que nós temos, para nível de curiosidade, tem um centro ali de Houston, tem o centro ali da Rússia, tem o centro chinês, mas não há nenhum tão bem localizado como aqui no Brasil, que é o de Alcântara. Tá? E agora você entende por que ele é tão visado, ele sofreu tantos ataques em certos momentos, em certas décadas atrás, por causa disso. Tá bom? Continuando saindo do nosso momento off, vamos então continuar agora o outro tema, a gravitação no interior da Terra. No caso da Terra, a força sobre a partícula aumenta quando a partícula começa a descer, atinge um valor máximo numa certa profundidade e começa a diminuir. E aqui a gente tem novamente, né, a força gravitacional. Agora temos uma massa no interior, né, no interior da Terra, que essa massa é um ρ vezes um V no interior, que tem todo esse V é o volume, e aqui a gente tem o volume aqui da nossa esfera, certo? Logo, a força aqui gravitacional no interior da Terra tem este valor. Verifica-se que a intensidade da força depende linearmente da distância r em relação ao centro da Terra. Para nível de curiosidade, leia um daqueles contos lá de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. O filme é um pouquinho bizarro, mas o livro é excelente. Ele mostra um pouco sobre isso, sobre como sente. Ele comenta assim no livro como um romance, né? Mas vamos continuando aqui. Representando então o valor aqui como um K, né, teremos que a força é igual a menos KR, né, onde o sinal negativo é devido a terem sentidos contrários, tá certo? São sentidos contrários, tá? F e R são grandezas vetoriais e possuem sentidos contrários, tá? Partindo agora para o nosso outro tema, a força gravitacional exercida pela Terra sobre uma partícula. Aproximando a Terra de um corpo próximo a ela por um ponto, a força gravitacional exercida pela Terra sobre este corpo, partícula, é aquela, temos aqui nossa força ali na nossa lei, certo? Na qual aqui mt é a massa da Terra, né? Ou aqui a gente tem a representação vetorial. Trabalhamos aqui forças gravitacionais entre as partículas e aqui todo o desenho vetorial. Certo? Onde R é a distância medida do centro da Terra à partícula fora da Terra. Se a partícula está dentro da Terra, a força é menor. Se a partícula está na superfície da Terra, em R igual a RT, então temos essa equação, correto? Pois bem, a força aqui, né, a correspondente aceleração da massa m, certo? A aceleração aqui, correto? Mas essa aceleração é exatamente aquela que chamamos de aceleração da gravidade. Em geral, teremos a aceleração para uma distância r. A aceleração aqui, ele está em função de uma distância r, correto aqui? E o que esse gráfico quer nos dizer? Vai ser um dos tópicos aqui finais da nossa aula, que é a velocidade de escape, tá? Que nem... Quando você lança um artefato espacial, você tem ali 3 camadas, né, que eles chamam, eu vou comentar sobre isso depois, né, Leo, Gel, Hell, que dependendo se você se distancia um pouquinho mais, você já se perde, essa força gravitacional já não consegue mais trazer de volta. Isso é outra coisa que justifica também aquela cena bizarra do filme da Sandra Bullock, porque ela faz aquele jato de gás e ela se controla. Não é tão assim. É muito sutil de você perder esse corpo, tá? Então ali é uma limiar, assim, tem um certo momento ali. Se pá, que nem na Lua. A Lua ainda há uma força gravitacional entre a Terra e a Lua. Um pouquinho mais para lá, essa força já diminui. Correto? Por isso que
entre uma partícula, né, depois mais para frente, porque você lança ali o satélite, ele fica orbitando em volta, né, em volta da Terra, devido a essa força gravitacional. Ele chega ali naquela órbita que você quer que ele atue, certo? E você sabe que ele vai estar ali e a força gravitacional vai estar ativando, você não vai perder esse satélite. Agora, acidentes acontecem, tem detritos ali, detritos, lixos espaciais, que se dá um totozinho nele, se ele sai um pouco, se desgarra, você já perde já e você não tem mais o controle, não consegue com a força gravitacional trazer ele para perto. Tanto é que essa força gravitacional descida na Terra sobre uma partícula, em muitos filmes em reentradas, né? Ele às vezes, não sei, agora não lembro o filme específico, a nave, alguma coisa aconteceu, mas ele sabia que se ele tivesse próximo à Terra, ele já estaria na força gravitacional, que depois até tem um certo limite, que aí realmente você entra na parte da entrada mesmo da atmosfera, que é realmente a Terra tá te atraindo, né? Aí vem aquela parte ali do que a gente viu top passado no centro da Terra, tá bom? Continuando aqui o tema, você pode perguntar de curiosidade, mas na força gravitacional, tudo bem, a gente estava vendo ali, vou até voltar aqui, né? E esse G, e essa constante gravitacional, da onde surgiu essa constante, né? Tem muitas constantes que são intragáveis, né? Mas como surgiu essa constante? Né? É apenas uma constante, eu aceite. Não é bem assim, vamos explicar aqui. O experimento de Cavendish foi o experimento utilizado para descobrir essa constante. E aqui eu trago um pouquinho um momento de história para vocês. O experimento com uma balança de torção, realizado por Cavendish, o senhor aqui que está a balança de torção, é o sexto entre os 10 mais belos experimentos da física. E foi por volta de 1686, Isaac Newton chegou à conclusão que o movimento dos planetas da Lua, né, bem como dos corpos em queda livre, como uma maçã, poderia ser explicado pela sua lei da gravitação universal. É provável que Newton tenha estimado o valor de G a partir da aceleração gravitacional de corpos em queda livre, mas foi em 1797, um século depois de Newton, que Henry Cavendish iniciou seus experimentos com a balança de torção. Embora a história tenha consagrado seu nome em referência a experimento, ele não foi o pioneiro. De acordo com Laurent Rosen, né, de Cavendish, acredita John Michell pelo desenvolvimento do projeto. Não se sabe a data exata em que o projeto de Michell teve início, muitos anos atrás, mas ele pôde concluí-lo antes de sua morte. Numa nota de rodapé, Cavendish afirma que Michell ali havia descrito o experimento antes de 1785, ano que Charles Augustin Coulomb desenvolveu um equipamento para assimilar e determinar sua famosa interação entre as cargas. Tem um experimento, uma balança também de torção ali, que ele também utilizou ali essa interação entre as cargas, na qual ele encontra a constante ali. Se você voltar ali nos slides atrás, para a descrição da força elétrica, tá bom? Portanto, não se sabe quem foi o pioneiro na invenção da balança de torção, tá? Costuma-se acreditar a Micheli e a Coulomb, tá? É interessante porque até você vê, puxa, por isso que as duas equações são tão parecidas, porque ambos utilizaram como experimento para encontrar a constante a balança de torção, tá? Mas Newton, ele chegou naquela equação antes mesmo de ter a balança de torção, e ali se estima-se que ele usou um Gzão lá como a partir da lei da aceleração gravitacional entre corpos em queda livre. Por isso eu recomendo você assistir esse episódio que eu deixei ali para vocês assistirem, tá ali na descrição, ou se você tem acesso a Netflix, coloca lá Cosmo, episódio 3, primeira temporada, e veja, tá bom? Continuando, vamos então, um dos penúltimos tópicos aqui da aula, energia potencial gravitacional, que às vezes você encontra ali pela letra U. Sabemos do estudo da mecânica que a força gravitacional é uma força conservativa. Lembra desse conceito? O que é uma força conservativa? Nossa, professora, não fala isso não. Tem que lembrar, meus amigos, vamos lá.
Isto é, o trabalho realizado por essa força para deslocar uma partícula de um ponto a outro somente depende da localização desses pontos e não do caminho entre eles. Isso é o conceito de uma força conservativa, beleza? Assim podemos definir a energia potencial gravitacional como o de R, né? E a gente tem a integral que varia de R a menos infinito, e esse integral, toda a integralização é negativa. Tomamos aqui um ponto numa distância infinita da massa central emissão e colocamos o de P0 igual a zero. Note que essa integral pode ser calculada para qualquer caminho em particular numa linha reta. Então, você tem todo aquele desenvolvimento enorme. Chegamos ali, veja que a energia potencial gravitacional cresce com a distância, né? São grandezas inversamente proporcionais de um valor negativo para zero. Isso decorre naturalmente pelo fato de ser uma força atrativa. Por outro lado, essa energia é mútua de emissão e emizinho, mas, por exemplo, se emissão for extremamente menor, né, que emizinho, podemos dizer que a energia é apenas de emizinho, já que praticamente emissão não se move, tá certo? Continuando aqui, acho que é maior, né? Nem é menor, é maior, né? Se a emissão for extremamente maior que emizinho, tá? Algumas vezes é desejável calcular a força da energia potencial. Às vezes você precisa disso, né? Você tem ali a energia potencial e eu preciso encontrar a força. Suponha que dois pontos de P e Q são separados apenas por um deslocamento infinitesimal de dr. Então, o de P será diferente que o de Q, somente por uma quantidade infinitesimal. Neste caso, dizemos que F provém de um potencial. Quem lembra de potencial do cálculo? Podemos rever esse resultado no curso básico de cálculo, que é essa mesma situação que pode acontecer, tá bom? Às vezes até te esclarece, nossa, quando eu vou usar um potencial nessa situação? Continuando aqui, a energia total é igual a U mais K mais M é estática. Então, a energia cinética K é devida apenas ao movimento de emizinho, assim pela conservação da energia, né? Energia, né? A união tanto da energia potencial mais energia cinética, certo? E aí, então, energia cinética é meio de mVzinho, esse mzinho é a massinha, e o outro é a expressão ali de menos G mzinho dividido por R. Certo? Da equação 1.6 e equação 1.9, podemos calcular facilmente a energia para uma órbita circular. Você sabe essa energia de uma órbita circular utilizando a seguinte expressão, ali abaixo, equação 1.10, certo? Continuando aqui tem algumas particularidades, tá? A energia negativa E é exatamente a metade da energia potencial. Estamos vendo ali, certo? Na equação ali acima que eu coloquei para vocês. Para uma órbita elíptica, a energia total é também negativa. Vocês chegaram a estudar no cálculo, né? Órbitas, a construção ali do elipsoide, essas coisas. Vamos falar muito sobre isso na próxima aula, tá? Sobre as órbitas. Pode-se mostrar que é escrito como na equação 1.10, equação que eu deixo ali em cima para vocês, substituindo R pelo semi-eixo maior da elipse. A energia total não depende do formato da elipse, e sim do seu tamanho global. Se a energia é próxima de zero, então o tamanho da órbita é muito grande, o que caracteriza as órbitas de cometa, indo além do limite do sistema solar. Se a energia é exatamente zero, então a elipse torna-se uma parábola para distâncias infinitas e velocidade zero. Se a energia é positiva, então a órbita é uma hipérbole. O astro alcança distâncias infinitas para velocidades diferentes de zero e continua movendo-se em linha reta. Isso são características que a gente vai abordar mais ainda na aula que vem falando sobre órbitas. Mas como a gente esbarrou aqui no tema de energia, eu tenho que falar sobre isso. Mas você no cálculo aprendeu sobre elipse, sobre hipérbole e também
sobre parábolas. Por isso que você aprendeu, tá bom? Porque na física a gente vai usar. Continuando aqui, né? Para um detalhamento sobre órbitas dos planetas, podemos estudar as curvas de potencial através da equação 1.9, calculando-se a expressão da velocidade para determinar qualitativamente pontos de retorno e equilíbrio, níveis de energia, órbitas ligadas e não ligadas, ou de forma mais precisa, muito mais difícil, resolver uma equação diferencial definida pela equação ali abaixo, 1.9, para a posição da partícula. E você vai, professora, para que tudo isso? Meus amigos, quando você lança um artefato espacial, tem um certo momento que você precisa saber onde ele está de fato, tá? E para saber onde ele está de fato, se tudo der uma pane ali, né, o sensor, o atuador, quer saber um pouquinho mais, assiste aqui no card o curso que eu dei de optativa. Você precisa ter recursos ali no papel e lápis na mão, tá? Tanto é que nesse curso ali, né, tem no primeiro episódio, na primeira aula, eu vou deixar aqui no card, eu recomendo para vocês um documentário fantástico da corrida espacial. É um documentário que realmente mostra como realmente foi, tanto o lado soviético como o lado americano. E tem um certo momento que eles não têm o sinal do que eles lançaram, tá todo mundo ali, não tinha calculadora, nem computador, nem nada, tava até usando aquelas réguas de cálculo, lápis de papel na mão para saber onde estava o negócio. E você sabe fazer isso se tiver faltar tudo, tá? Não sei se vocês já viram uma régua de cálculo, eu tenho do meu pai guardada e é muito impressionante. Mas continuando aqui, vamos então para o nosso último tópico da aula, a velocidade de escape. E para abordar sobre a velocidade de escape, eu precisava dizer um pouco de energia potencial, porque você vê que isso está ligado, né, à órbita que aquele artefato vai fazer. Vamos então para a velocidade de escape. O que é isso, afinal? Um objeto de massa m na superfície de um astro de massa mzão está sujeito a uma força de gravidade exercida pelo astro. Certo? A gente já viu isso, a lei da gravitação universal. Qual deve ser a velocidade inicial mínima aproximada que deverá ser lançado o objeto da superfície do astro para que ele não retorne mais? Que seria, no caso, se você quer, tipo, a Voyage, né? Tem o satélite Voyage que já está há mais de 20, 30 anos em órbita, tanto é que tem até acho que é um disco, um CD, que tem algumas músicas, tem mensagens de paz e tudo. Se for encontrado por alguma civilização, não vou entrar nesse assunto, mas depois a gente pode falar. Mas assim, como tal objeto escapará desse astro, certo? Porque você tem a força gravitacional, certo? Opa, não venha, não saia, volte. Mas há essa velocidade, é chamada velocidade de escape. Como a gente encontra essa velocidade de escape? Para eu saber que meu artefato se foi. Ligou? Como a gente calcula isso? Então, bora lá. É a velocidade inicial mínima que fará que o corpo arremessado se mova sempre para cima. Seja um corpo de massa m arremessado para cima com velocidade de escape Vzinho, a gente tem aqui a energia cinética, certo? Meio de mv ao quadrado, e energia potencial que a gente encontrou ali, por isso que a gente teve que passar por isso. Energia potencial, EP é menos g mzão dividido por r. É essa distância, hein, gente? Cuidado, quando ele atinge o infinito, tudo isso vai ser igual a zero. Então, a gente tem essa relação igual a zero. Podemos, então, jogar um para o lado para o outro. Eu quero encontrar a velocidade, o Vzinho. Então, isolando o Vzinho, chegamos à expressão raiz de 2G mzão dividido por R, onde M é a massa do planeta e R é o raio, né? A distância ali desse artefato ao raio, tá certo? Bom, e aqui a gente chega no final aqui, tem até uma curiosidade aqui, certo? Quando eu consigo a velocidade de escape, quando ele está no infinito, certo? Para colocar um objeto em órbita ao redor da Terra ou qualquer planeta, como fazemos com os satélites artificiais, a partir de sua superfície da Terra ou do planeta, devemos lançá-lo com uma velocidade mínima, de modo que ele não retorne mais. E aqui a gente tem a velocidade de escape. Tem até manobras também, mas aqui nem vou entrar sobre isso, que são a swing by. E mecânica celeste, quem entra mais nessa área,
né, sabe, até manobras para economizar energia. O objetivo do seu satélite, do seu artefato, do seu ônibus, da sua vela solar, whatever, é chegar lá em Saturno, né? Você não faz lançamento, não. Você vai viajando em órbitas, porque ele pega energia, ele saiu da Terra, foi lá para o próximo da Terra, ele vai ali, pega energia ali, passa por ali e depois vai para outra órbita. E aí isso é chamado umas manobras chamadas swing by. Se você tiver curiosidade, procura ali, eu posso até deixar alguma descrição só por curiosidade para vocês, tá certo? Bom, galera, essa foi a nossa aula 9 e 10. Correto? Foi até um pouquinho mais extensa, eu acho, mas vocês viram que é uma matéria muito legal. Por favor, veja aquele documentário, leia ali algumas coisas que eu vou deixar aqui descrito, né, para você se familiarizar com o tema ou ter um pouquinho mais de conhecimento. Lembre-se, conhecimento é constante. Na nossa próxima aula vamos falar sobre as leis de Kepler e, consequentemente, para falar das leis de Kepler, vamos falar sobre órbitas e outras mais curiosidades a respeito desse tema que é fantástico, que eu adoro muito, tá bom? Um super beijo para vocês, até a próxima e qualquer coisa a gente tá aí, tá bom? Beijo e até mais!